Meus irmãos, graças e paz. Hoje nós vamos ter um estudo especial por alguns motivos. Primeiro, que é um estudo importante e bom para a gente, né? Segundo, é que lá em cima está naquele processo de reforma. Então, estamos terminando a parte de seminário, gesso, parte elétrica e pintura. E vamos fazer do lado de cá também. Então, eu acredito que na próxima semana ainda não estaremos com a parte de cima liberada, né? Então, hoje nós vamos começar uma série de estudos que, à medida que a gente for tendo oportunidade, a gente vai tratando de cada um deles a respeito das Escrituras, mais especificamente sobre a interpretação das Escrituras. Então, ao que, ao que nos é mostrado na própria palavra de Deus, é importante que nós entendamos várias coisas nas Escrituras e não apenas a gramática ou a linguagem, o sentido gramatical das Sagradas Escrituras. É claro que o conhecimento das línguas originais, do hebraico e do grego, proporcionam uma compreensão mais clara do texto sagrado. Nós sabemos que em todo lugar do mundo, em toda a história, a igreja não tem essa habilidade de lidar com esses idiomas. Isso é requerido especificamente dos pregadores, né, dos mestres. Mas não apenas isso, não apenas lidar com a linguagem é importante para a compreensão das Escrituras, mas lidar com os mundos do Antigo e do Novo Testamento. Então, hoje nós começamos a estudar sobre o mundo do Antigo Testamento. Numa próxima oportunidade, estudaremos sobre o mundo do Novo Testamento, que é mais concentrado na cultura romana e na cultura grega, no caso do Novo Testamento. Estudaremos, depois disso, a respeito da Bíblia como literatura, é fundamental para que nós entendamos a própria linguagem das Sagradas Escrituras, e também estudaremos sobre como termos leituras bíblicas mais produtivas e edificantes. Depois de toda essa trajetória, a gente vai ter outra visão de muitas coisas das Sagradas Escrituras e no entendimento delas, né? Alguns irmãos já estão me perguntando por que é que meu olho está vermelho, se eu apanhei em casa, alguma coisa assim. Eu cheguei bom, a irmã Joadete é testemunha disso. Mas eu, de repente, ali comecei a coçar o olho, ele ficou vermelho. Segundo a doutora Lara, que entende muito de oftalmologia, é porque eu estava mexendo nesse livro aqui da época de Moisés, e aí eu mexendo nas páginas, mexi no olho, e meu olho ficou vermelho. Mas tá tudo em paz, irmão. De noite eu estou bem, viu? Vamos ficar de pé, vamos abrir as Escrituras no capítulo 5 de João, versículo 39. Agora, o povo de Deus é muito ruim, viu? Porque um já veio aqui, saiu do lugar dele, veio aqui e disse: se o senhor está sofrendo agressões domésticas, aperte minha mão 2 vezes. Aí eu disse: não, foi um cisco que entrou no meu olho. Aí ele disse: esse povo de Recife é muito engraçado. Choveu, o olho logo incha e vem de casaco para a igreja. Digo, mas rapaz, tem condição um negócio desse. Um crente sair do lugar dele para dizer um desaforo desse, rapaz. Eu não vou dizer que foi Luiz, não, mas capítulo 5 de João, verso 39. Os irmãos acharam? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa manhã pela tua misericórdia, pela tua graça. Louvamos porque o Senhor nos permite chegarmos à tua casa. Louvamos porque estamos bem, porque nos alimentamos, porque temos uma morada, porque temos sustento necessário. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre nós. Que o Senhor nos abençoe nesse estudo, que o Senhor abra nosso entendimento, que seja para nós muito produtivo, muito proveitoso, e que a nossa vida de leitura bíblica seja também instigada, seja encorajada para nós, tenhamos prazer na leitura bíblica e que isso seja para nós também um alvo
de crescimento na vida cristã. Regularidade na leitura do texto bíblico e não apenas ler muitos capítulos por dia, mas termos uma captação melhor do texto, um entendimento melhor do texto para a nossa vida, para que nossa vida seja edificada, seja transformada e abençoada por Ti. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando nós formos estudar mais à frente sobre a Bíblia como literatura, eu vou falar um pouco para os irmãos a respeito das traduções das Escrituras. Lidar com esse assunto na igreja é importante também para que nós tenhamos um melhor entendimento do texto sagrado. Nós temos hoje várias traduções e versões da Bíblia. Há uma diferença técnica de tradução para versão bíblica. Então, por exemplo, nós temos a nova versão internacional, né, conhecida como NVI. Temos também a nova versão transformadora. Se os irmãos possuem a nova versão transformadora, que é a NVT, por exemplo, vocês vão perceber que a espessura dessa Bíblia é um pouco maior do que uma Bíblia comum com o mesmo tamanho de fonte. Por quê? Porque existem duas formas de tradução da Bíblia. A primeira forma é de equivalência formal. A segunda forma é de equivalência dinâmica. É claro que, mesmo na equivalência formal, você tem uma dinâmica de linguagem. Mas, por exemplo, quando nós lemos na tradução revista e corrigida, e determinada parte do tabernáculo tinha, não sei, vou chutar aqui, 14 côvados. Essa é uma tradução de equivalência formal, traduzindo literalmente o que está no texto, ou tentando traduzir literalmente o que está no texto hebraico. Mas nós não sabemos o que é côvado. Esse não é um tipo de medida que nós usamos no Brasil. Nós usamos metragem, né? Metros, centímetros, milímetros. Nós não usamos esse tipo de medida. Então, o côvado possuía 45 centímetros a 50 centímetros, mais ou menos. Então, quando nós lemos côvado, numa tradução antiga, nós sofremos algum tipo de barreira no entendimento do texto. Então, você tem que parar ou procurar num dicionário bíblico. Hoje o Google também vai dizer muita coisa. Ou então procurar uma tradução mais recente. Numa tradução mais nova, ou numa versão mais nova, nós vamos ter já isso em centímetros e metros. Então, essa será uma tradução ou uma versão de equivalência dinâmica. A ideia da equivalência dinâmica não é traduzir termo por termo, palavra por palavra, em termos literais, mas é traduzir ideia por ideia. E é geralmente a ideia de uma tradução contemporânea, de traduzir ideias. Então, por exemplo, há um salmo que diz que Deus dará um chifre ao rei, ou chifres ao rei, né? Isso, numa cultura nordestina, a gente tem certo problema com essa tradução, né? Se você lê aquilo ali, aplicando para a sua vida, dizendo que Deus lhe dará chifres, você sofrerá alguma resistência, porque chifre para nós tem outro significado, né? Principalmente no Nordeste. Ninguém quer ter chifre, né? Imagina um pregador pentecostal dizendo Deus lhe dará chifres, irmãos. Não quero. Mas chifre, na linguagem hebraica, né, do Antigo Oriente Próximo, no Crescente Fértil, é um sinônimo de poder. Então, nós vamos ver isso na descrição de uma besta no livro de Daniel, que ela tem chifres. Vamos ver isso no Apocalipse, um grande monstro que tem chifres. Então, o chifre é um sinônimo de poder, né? E é interessante isso, porque até a forma que os reis eram ungidos, né, o que na nossa tradução em português consta como vaso, naquela época era um chifre. Então, o chifre era cheio de azeite, então derramado sobre a cabeça de um rei, de um sacerdote ou de um profeta. Ele era ungido dessa forma, porque o chifre tem essa ligação com poder, né? Então, qual é a dificuldade? Há muitos irmãos, muitas igrejas, né, que têm certo saudosismo em relação a versões antigas da Bíblia, ou traduções antigas. Então, possivelmente, veja só, eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Quantos de vocês usam a Bíblia Almeida Revista e Atualizada? Por favor, levante suas mãos. Praticamente todos, né? Quem usa uma tradução mais moderna, tipo NVI, NVT, linguagem de hoje? Poucos, né? Poucos.
A tradução Almeida, revista e atualizada, tem 60 anos. 60 anos. Então ela já não é mais atualizada. A atualizada já foi atualizada. Acho que 2015, 2016, já 17 foi publicado a Nova Almeida atualizada, né? Então você já não tem mais nessa Nova Almeida o termo vós, né? Você já tem vocês. E para a gente é muito chocante, às vezes, né? É como se sempre falar na segunda pessoa do plural fosse mais santo e piedoso, né? É mais santo dizer vós, irmãos, né? Mas o que importa é o sentido do texto. Então, às vezes, o apego a uma tradução mais antiga pode impedir que a gente avance no conhecimento da própria mensagem de Deus. Porque a intenção de Deus é que o povo entenda o que está registrado nas Sagradas Escrituras. Um exemplo disso é o Novo Testamento e o Antigo. No Novo Testamento, nós temos a tradução, a tradução não, a escrita no grego koiné. Então, não era o grego clássico. Existe uma subdivisão dentro do grego ático, dos primeiros séculos, ali onde a igreja estava, entre o grego clássico e o grego koiné. O grego koiné era um grego usado no mercado, para negociação, né? É como se fosse o inglês instrumental hoje, né? Ou uma língua comercial. O grego clássico era usado na literatura de Homero, né, e Virgílio e outros autores clássicos, que era um grego mais rebuscado. Então, o Novo Testamento usa o grego mais popular, porque o objetivo de Deus, do Espírito Santo, era que o povo entendesse a mensagem. No Antigo Testamento, nós temos o texto em hebraico e temos partes em aramaico. Então, o aramaico já é uma mistura entre o hebraico e o siríaco, né? Alguns vão dizer com o babilônico também. Então, é uma mistura ali. Jesus falava aramaico. Mesmo os textos do Novo Testamento sendo gregos, Jesus pregava em aramaico. E Jesus lia a Bíblia em grego. Existia uma tradução chamada Septuaginta, que foi formulada por estudiosos judeus, e essa era a versão que Jesus usava quando ele falava das Escrituras. Então, Jesus citava o Antigo Testamento já traduzido para o grego. Então, é importante entendermos tudo isso para que possamos ter um avanço muito maior na compreensão da mensagem de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Além dessa questão de linguagem, que eu vou tratar novamente com os irmãos mais à frente, nós precisamos considerar a respeito do mundo, hoje, especificamente a respeito do mundo do Antigo Testamento. Mas eu quero considerar alguns textos com respeito à leitura das Escrituras inicialmente. O primeiro é esse de João, que nós lemos. E Jesus vai dizer que nós devemos examinar as Escrituras. Ele diz isso aos discípulos e diz isso a nós também quando nós lemos o texto sagrado hoje. O exame das Escrituras é um estudo mais rebuscado, mais atento, mais lento, com mais atenção a respeito do que as Sagradas Escrituras dizem, não um estudo apressado. Um estudo apressado das Escrituras causará muitos problemas. Acho que os irmãos já viram ou se lembram daquele caso de um suposto pastor em determinado lugar que entendeu que devia ter mais de uma esposa. E quando o repórter foi entrevistá-lo, ele disse que estava na Bíblia. E aí o repórter pediu para ele mostrar o texto, ele mostrou em Oséias, né? O texto dizia que vai e toma para ti uma mulher adúltera. E ele leu, vai e toma para ti uma mulher e adultera. Então, quando ele leu isso para o repórter pegou a Bíblia e disse, mas aqui o acento está no U. Só isso. Então, um acento muda tudo na interpretação das escrituras, né? E o pastor ficou com cara de mamão, olhando para ele, né? Porque já tinha feito a desgraça na vida daquela igreja e na vida dele também. Então, entender o que as escrituras dizem claramente, através de uma leitura correta, é de suma importância. Se nós tivermos uma leitura correta das escrituras, mesmo sem saber hebraico e grego, se compreendermos o contexto e compreendermos a tradução em português, como diz um grande estudioso da interpretação bíblica, 70% do sentido do texto nós já temos certo que saberemos. Uma leitura boa do texto em português, né?
Então, aqui Jesus ensina que nós devemos examinar as Escrituras. Os cristãos devem ter o hábito de examinar, de procurar crescer na leitura da palavra de Deus. Então, alguém pode dizer, mas pastor, eu não tenho o hábito da leitura. Pode desenvolver ele tranquilamente. Tranquilamente. Né? Basta você entender que isso é necessário para a saúde de sua alma. Para a saúde de sua alma. Mas vamos observar outros textos, irmãos. Vamos para Mateus 22, que é um texto correlato do que nós já lemos hoje pela manhã, na leitura de Marcos. É uma discussão de Jesus com os saduceus, quando eles perguntam sobre o caso da ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, então eles colocam um caso para Jesus a respeito de uma mulher que se casou várias vezes, então eles perguntam de quem ela será esposa na ressurreição. Então, no capítulo 22 de Mateus, no versículo 29, Jesus responde o seguinte: Respondeu-lhes Jesus. O que é que diz, irmãos? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Este dito de Jesus aos saduceus é muito importante para nós com respeito ao conhecimento da Bíblia. Se nós não conhecemos o que a palavra de Deus ensina, nós erramos. Errais, não conhecendo as Escrituras. E as consequências desses erros podem ser terríveis. Algumas podem ser insignificantes e outras podem ser terríveis, por não compreendermos como as coisas estão postas nas Sagradas Escrituras. Um outro texto que a gente vai ler está lá em Isaías 34, versículo 16. Vamos ler agora dois textos do Antigo Testamento. Isaías 34, 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu espírito mesmo a juntará. Então veja que há uma exortação da parte do profeta: busquem no livro do Senhor e leiam. Leiam o que Deus diz. Leiam o que Deus ensina. Esse é o sentido dessa primeira frase do versículo 16. Então há vários textos na Escritura que ordenam os crentes lerem a palavra. Então o que é que significa quando um crente não lê a Bíblia? O que é que significa isso? Se a Bíblia manda ele ler e ele não lê, o que é que significa isso? Está desobedecendo ao Senhor. Né? Podemos ter casos na igreja de irmãos que não sabem ler. Isso também pode ser solucionado. A primeira coisa é que a igreja deve se preocupar com esses irmãos que não sabem ler, para ensiná-los, se eles tiverem condições de aprender. Se eles não tiverem condições de aprender, precisamos sempre pensar em contextualizações importantes, para que eles sejam inteirados do ensino bíblico. Então, hoje, por exemplo, nós temos a Bíblia em áudio. Esses irmãos podem ouvir as Escrituras Sagradas, né? Mas a audição das Escrituras lidas não substituem a leitura para a vida de um crente. Porque tem muito crente que sabe ler, mas está deixando de ler porque quer ficar ouvindo. Não substitui. Porque na audição, raramente você faz uma análise do texto. Você apenas capta aquilo. E na audição você pode ser facilmente distraído. Mais distraído do que na leitura imediata do texto. Mas é certo que um crente também pode ouvir e aprender. Assim diz João no capítulo 1 de Apocalipse, né? Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, né? E aquele que pratica as palavras da profecia. Um outro texto do Antigo Testamento está em Daniel, capítulo 9, verso 2. Quero ir com os irmãos para lá. Daniel 9, 2. Daniel está aqui no primeiro ano de Dario, o persa, o Medo-Persa. Então, no capítulo 9, no verso 2, ele vai dizer: no primeiro ano do seu reinado,
eu, Daniel, entendi, diz o que agora, irmãos? Que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Que livros eram esses que Daniel estava falando? Eram os rolos do livro de Jeremias. Naquela época nós sabemos que o livro não era como nós temos hoje. Eram rolos, né? Então, os rolos do livro do profeta Jeremias. Eram vários rolos ali. Então Daniel entende que o tempo de sofrimento no cativeiro do povo de Israel havia acabado pelo exame do livro do profeta Jeremias. Se ele não tivesse lido ali, ele não tinha compreendido isso. Lá no Novo Testamento, agora eu só vou citar, Paulo estava preso, nós conhecemos bem esse texto, e ele diz que deseja que os livros, seus livros e pergaminhos e a sua capa sejam trazidos para ele. Né? Os pergaminhos eram a Bíblia. Paulo estava preso. Então ele disse: eu preciso dos meus livros. Preciso da palavra de Deus e preciso dos meus livros, possivelmente livros de teologia. Então o apóstolo Paulo era um exemplo de um homem que examinava profundamente as Escrituras. E os crentes devem estar afeitos a isso hoje. Hoje é, claro, muito normal nós termos tempo para várias coisas, para lazer, para assistir séries, para ir no cinema, para ouvir música, mas continuarmos alegando que não temos tempo de ler a Bíblia. Então esse é um pecado que a igreja tem cometido durante anos, séculos, e vem errando por não conhecer as Sagradas Escrituras. Mas também não basta apenas ler as Escrituras. Precisa-se aprender a ler as Sagradas Escrituras. Não é só você identificar as frases, as letras, não é só você fazer uma leitura de identificação de códigos gramaticais. Nós precisamos entender o sentido das Escrituras. E para isso precisamos ser treinados nesse tipo de leitura da palavra de Deus. E aí nós vamos ver como, se não fizermos isso, quantos erros nós podemos cometer, entendendo errado o que Deus disse na sua palavra. Vamos lá, então, ao nosso conteúdo, de fato, de nossa aula. Primeiro, vamos ver uma introdução a respeito do mundo do Antigo Testamento. Então, aí está projetado para os irmãos. A interpretação bíblica não se limita à análise gramatical do texto. Ou melhor, só é possível uma boa interpretação textual se tivermos conhecimentos diversos sobre a época em que o texto antigo foi escrito e entregue aos destinatários. Se nós não conhecermos o tempo que foi escrito aquilo, nós não vamos conseguir fazer a aplicação devida daquele texto à nossa própria vida prática e à nossa igreja. Entender o mundo do Antigo Testamento, então, é fundamental para a interpretação do texto bíblico. Entender os contextos diversos são de grande importância para chegarmos a um entendimento mais preciso do que Deus falou. Temos contexto político, temos contexto econômico, temos contexto religioso, contexto psicológico. Todos esses contextos são importantes na Escritura para nós entendermos. Então, eu faço aqui algumas recomendações aos irmãos para aqueles que desejam aprofundar mais os estudos a respeito disso. Primeiro, 3 livros. O primeiro deles é E Deus Falou na Língua dos Homens, do reverendo Paulo Ohm. O reverendo Paulo Ohm é um dos maiores biblistas do nosso país e é professor do nosso seminário, Jonathan Edwards, especialmente nas áreas do Novo Testamento, que é a área de especialização dele. Então, esse livro dele trata sobre essa questão dos mundos, do Antigo e do Novo Testamento também. O segundo livro aí é um livro da editora Vida, um livro bem antigo, que não tem mais essa capa era de quando eu era seminarista. O Mundo do Antigo Testamento. É um livro pequeno, mas um livro muito bom. O terceiro é o Comentário Histórico-Cultural da Bíblia do Antigo Testamento, e quem organiza ele é John Walton. John Walton é um dos maiores teólogos do Antigo Testamento vivos hoje, né? Eu vou recomendar um outro livro dele aqui ainda. Esse comentário histórico-cultural analisa tudo que se refere à cultura por trás do texto bíblico. Então, ele não é um comentário de interpretação gramatical do texto, mas ele fornece o contexto cultural por trás do que o autor escreve no texto. Então, é uma obra fantástica, também disponível em português. Os próximos 3 livros, esses 2 aí da ponta, o azulzinho e o verde, Os Outros da Bíblia e Aqueles da Bíblia. Os Outros da Bíblia é escrito pelo professor doutor também André Heinck,
que é também alguém muito importante nessa interpretação bíblica no Brasil. Ele escreve sobre os vários povos que estavam presentes no Antigo Testamento. Então, entender esses povos é entender também as lutas, as dificuldades, as quedas, as idolatrias do povo de Israel. Aqueles da Bíblia é a história de Israel, compreender Israel em todo o seu contexto social. E esse terceiro é um livro mais profundo, mais acadêmico, mas também vale a pena se esforçar para ler, que é o Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento, do John Walton. Então, passando essa parte, na verdade tem umas 3 aqui. Esse aqui que eu disse a vocês que foi na época de Moisés, que ele possivelmente leu. Povos e Nações do Mundo Antigo. Esse livro, ele é novo, ele é publicado pela Juerp. Vocês se lembram da Juerp? Então, é possível que vocês achem esse livro num sebo, talvez, né? Se acharem, é uma obra preciosa. Foi esse aqui que fez meu olho ficar desse jeito. O segundo é este aqui também, do Coleman, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Esse livro é fantástico, né? Então, vou dar um exemplo aqui, os irmãos, do que tem no índice. Ele vai tratar, por exemplo, sobre como os idosos eram vistos nas culturas do Antigo e do Novo Testamento. Qual era o tipo de comida que o povo comia naquela época? Quais eram as profissões? Como era a prática da medicina? Como eram o vestuário e os cosméticos naquela época, né? Então, como eram os funerais? Como era a música? Como eram as festas? Como eram os esportes? Então, tudo isso é analisado aqui pelo Coleman e vale muito a pena. E esse último é Uma Breve História de Israel, e também é um livraço publicado pela Vida Nova. Esse é mais recente e é uma história fundamentada no Antigo Testamento. Então, nesse slide agora, nós vamos estudar um pouco sobre o Antigo Oriente Próximo, que é a região onde está localizados os povos que estavam presentes no Antigo Testamento e também a própria nação de Israel. Então, a sigla aí, AOP, vocês sabem que sempre vai se referir ao Antigo Oriente Próximo. Então, o Antigo Oriente Próximo é o mundo social, religioso, político e geográfico do Antigo Testamento. O palco oriental do enredo bíblico. Geograficamente, essa região compreende o que hoje é o que chamamos de Oriente Médio, englobando grandes regiões como a Mesopotâmia, o Antigo Egito, a antiga região do Irã, Elão, Média, Pártia e Pérsia, a região da Ásia Menor, Península Arábica e a ilha de Chipre. Com o advento da Era do Bronze, grandes civilizações começaram a surgir e se desenvolver ocupando porções de terra atravessadas por rios importantes como o Nilo, no Egito, o Tigre e o Eufrates, Mesopotâmia, na região do Crescente Fértil. Então, no próximo slide, a gente tem aí um mapeamento do que era a grande região da Mesopotâmia, onde basicamente se desenvolve todas as histórias do Antigo Testamento, né? Então, nesse quadrado aí você vai ter um mapa, e aqui nós vamos entender algumas coisas, que Mesopotâmia significa entre rios, uma região entre rios. Vamos ter aí os rios que desde o Antigo Testamento são mencionados, Tigre e Eufrates, Rio Nilo também é mencionado nas Sagradas Escrituras, e essa região hoje é o Iraque, Irã, Síria, Turquia e Kuwait. Então essa é a posição geográfica daquela região. Possivelmente o Éden ficou nessa região entre Irã e Iraque, e depois some, né? O Éden some. Deus faz sumir o jardim que estava no Éden, como fez sumir também a Arca da Aliança. A Arca se perdeu, né? Então, nesse outro mapa, nós temos também aí um contorno roxo, a região de toda a Mesopotâmia. Então, nós vamos ter aí a Síria, nós vamos ter Babilônia. Então, toda aquela região que se passa as histórias das Sagradas Escrituras. É interessante quando nós vemos no mapa, porque quando nós lemos as Sagradas Escrituras, às vezes a gente pensa que é de um bairro para o outro, né? Um povo de Deus sai de um lugar bem pertinho e vai para outro, sai de Caruaru e vai para Toritama. E a coisa é muito mais extensa do que a gente imagina naquele período. Então, passando essa parte geográfica, civilizações importantes no Antigo Oriente Próximo. Precisamos conhecer os povos daquela época, como eles pensavam, como eles viviam e qual era o tipo de religião que eles adotavam. Então, primeiro os sumérios. Então, na região da Mesopotâmia, entre 3.200 e 3.400 a.C., as primeiras formas de escrita foram desenvolvidas por este povo, que era chamado de escrita cuneiforme. Então,
para melhor controlar e organizar a produção e o comércio, eles desenvolveram esse tipo de escrita, que era com um tipo de estilete, com tábuas de argila. Então, os sumérios começam todo o processo da escrita. Alguns historiadores vão falar que isso está relacionado aos egípcios, inicialmente, mas há mais registros antigos que os sumérios estão envolvidos com isso. Então, temos os babilônios, que nós estamos estudando muito sobre eles no livro de Daniel, também chamada de civilização paleobabilônica, desenvolveu um sistema de códigos legais com uma racional e simples legislação punitiva, e esse código legal era chamado de código de Hammurabi, ou Hammurabi, como outros chamam. Então, já existia um tipo de código penal e também código civil na Babilônia. Então, isso não é novo. Às vezes, a gente pensa que o povo lá atrás, na época dos tempos bíblicos, vivia comendo calango e tomando água suja, né? Então, não era bem assim. Então, quando nós examinamos arqueologia bíblica, por exemplo, eu acho que eu já disse isso a vocês aqui. Ur dos caldeus já tinha casa com latrinas. Mas a história secular vai dizer que isso surge entre os romanos, né? Que não é verdade. Lá em Ur dos caldeus, nessa região mesopotâmica, né, onde depois vai ser Babilônia, já existia vaso sanitário. Né? Então, havia uma presença tecnológica enorme. A medicina no Egito era muito avançada. A matemática era muito avançada. A engenharia era muito avançada. Né? Basta nós observarmos no exame rápido no Google o tipo de arquitetura que se tinha naquele período. Né? Por exemplo, o jardim suspenso da Babilônia, né, que diz a lenda, não temos comprovação, que Nabucodonosor fez para sua esposa, para que ela se sentisse em casa, visto que ela não era babilônica. Então, o Jardim Suspenso da Babilônia era uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Então, e o mundo antigo era belíssimo, né? Muito distante da nossa compreensão hoje. Então, é certo, por exemplo, que na Babilônia já existiam sistemas hídricos de esgoto. Às vezes a gente pensa que o povo vivia morrendo lá, né? O negócio era feioso, fedorento, né? E não era bem assim. É preciso nós conhecermos o mundo antigo para sabermos como se desenvolvia. Próxima civilização é o Egito, que nós ouvimos muito nas escrituras sobre o Egito. Então, se há uma civilização que sobrevive desde os relatos dos patriarcas até os dias de hoje, são os egípcios. Os egípcios desenvolveram uma alternativa de escritos que nós conhecemos como hieróglifos, né? Que foram códigos desenvolvidos que transmitiram suas histórias e registraram a sua cultura também. As grandes construções, como as pirâmides, são marcas dessa civilização. As égides egípcias também são marcas dessa civilização. E mesmo se você for no Egito hoje, você vai ficar impressionado com a grandiosidade daquilo que aconteceu em civilizações tão antigas e sem a tecnologia que nós temos hoje, né? Ainda é um grande dilema como eles construíam aquelas pirâmides. E centenas, milhares de pessoas envolvidas naquele tipo de construção. Temos também Canaã. Canaã era uma região e não um povo. Preciso que nós entendamos isso. Então, no meio dessas grandes civilizações estava Canaã, terra em que Israel se estabeleceu, cercado por diversos povos. Nessa região houve uma unidade de reinos, tal como vimos acontecer no Egito ou na Mesopotâmia. Na verdade, Canaã foi formada por vários reinos, pequenos núcleos políticos, entre eles o próprio Israel. Por isso que Deus diz que o povo judeu, o povo hebreu, deveria conquistar os povos de Canaã. Então os israelitas não estavam lutando contra um povo, estavam lutando contra vários. Daí nós temos a magnitude do problema que era para Israel se apossar da terra prometida. Porque não estava lutando apenas contra os egípcios ou contra os jebuseus. Estavam lutando contra várias pequenas nações militares da época. E Israel não tinha uma cultura militar. Por isso que Deus vai dizer várias vezes a Israel que não é pela força do seu braço, mas era o Senhor que lhe dava a vitória. Israel precisava lutar, mas era Deus que lhe dava a vitória. Porque os povos de Canaã estavam habituados com a guerra. Israel não. Israel não era um povo de guerra. Israel cresce no Egito, depois do retorno de Jacó, como escravo. Então Israel não era um povo de guerra, era um povo servil. E Deus então fortalece seu povo e o direciona para a conquista da terra prometida, né? Próximo slide, então.
Em suma, o Antigo Oriente Próximo é considerado por muitos o berço das mais importantes civilizações, que farão parte do relato bíblico no Antigo Testamento ou veterotestamentário. Então, algumas questões aqui agora, irmãos, sobre a vida cotidiana desses povos, né? É uma questão rápida até que a gente entre na religião. É importante entender como eles viviam, porque nós vamos entender também a respeito de sua religiosidade. Então, o povo da Suméria inventou um sistema de escrita fora do comum. Como eu disse, usavam um estilete de caniço para imprimir pequenos caracteres cuneiformes sobre tábuas de barro e depois coziam as tábuas num forno até ficarem duras como tijolos. A ideia disso era que essas informações se perpetuassem. E é interessante essa questão, né? Aqui com barro, mas Deus vai fazer isso com pedra, quando ele dá os 10 mandamentos. E a ideia é a mesma. Deus estava dando em pedra, não era porque não tinha folha de papel, era porque a ideia da lei em pedra é que ela fosse perpétua para o seu povo. Ela não seria superada para o seu povo, em termos de lei moral. Então, essa é uma questão simbólica importante também. Um outro fato aqui que me chama muita atenção com respeito à importância que os povos antigos davam aos seus registros é o conhecimento histórico que as futuras gerações terão. Quando nós temos consciência histórica do que aconteceu no passado, é mais fácil nós sabermos lidar com certas situações, identificar certas coisas da própria identidade que nós temos no presente. Então, infelizmente, por exemplo, nós temos poucos registros ainda de igrejas, no nosso contexto congregacional, de igrejas antigas como a nossa. Há muita coisa que se perdeu. E há muitas lacunas históricas que a gente não sabe o que aconteceu. Às vezes não é porque não foi registrado. Foi registrado. Às vezes é porque não houve um cuidado com respeito a estes documentos. As pesquisas históricas são de fundamental importância para o povo de Deus entender a sua identidade e como tudo na vida da igreja vai prosseguindo. Deus dá muita importância à história. Para nós olharmos para a Escritura. E nós devemos dar muita importância à história. Por isso que em cada assembleia de membros que temos, há um registro histórico de tudo que a igreja está fazendo, está decidindo. Aquilo está sendo posto ali para as futuras gerações. Não apenas para ser registrado num cartório, mas para que mais à frente, gerações futuras possam ler esses registros e entenderem por que a igreja tomou certas posições, resolveu certas coisas, ou desfez outras coisas que não estavam bem colocadas conforme o entendimento da igreja. Os babilônios e os assírios, então, estudaram o movimento das estrelas, astronomia, e usaram o que aprenderam para elaborar um calendário muito preciso, com base na análise lunar e no movimento dos astros. Então, eles desenvolvem um calendário naquele tempo, naquele período, sem recursos que nós temos hoje, sem telescópio, sem tanta tecnologia, sem internet, sem NASA, não é? Sem astronauta, e eles desenvolveram um código fantástico em termos de registro de tempo, o calendário. Mas no próximo slide aí, aqui nós falamos de Deir, el-Bahari, uma aldeia. Lá viviam operários que construíram os grandes túmulos do Vale dos Reis do Egito, onde os faraós da 18ª dinastia possuíam túmulos primorosos, esculpidos de um cânion de pedra. Os operários de Deir el-Bahari rabiscavam notas acerca dos seus feitos diários sobre pedaços de cerâmica. Esses cacos de cerâmica eram um tipo barato e abundante de artigos de papelaria. Artigo de papelaria aí entre aspas, né? Mas eles estavam registrando absolutamente tudo. Então, o que dizem esses cacos de cerâmica? Em primeiro lugar, que os artífices tinham muita autoestima e independência. Trabalhavam um dia de 8 horas e uma semana de 10 dias, segundo o calendário egípcio. Seus senhores lhe davam salário e rações de alimento. Eles construíam e precisavam de ferramentas também. Já temos leis trabalhistas aqui. Leis protegendo os trabalhadores aqui. Equipamento para isso, horário para isso, alimento e salário.
nesse período, né? Aí o movimento sindical pira. Religião no Antigo Oriente Próximo. Então nós temos a teogonia, ontologia e cosmologia. Teogonia, a origem dos deuses. Ontologia, a respeito do ser das coisas, da essência das coisas. E cosmogonia, também, a origem do universo. E cosmologia, a respeito do estudo da ordem de todas as coisas relacionadas ao universo. Então, os egípcios, primeiros deuses, em termos de teogonia, vieram a partir de fluidos corporais. Veja só. Então, para os egípcios, os deuses surgem a partir da saliva, suor, sêmen ou qualquer outro tipo de fluido corporal. Essa era a crença da origem dos deuses egípcios. E aí Gênesis começa assim, você entende melhor agora, quando Gênesis começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então você percebe que Gênesis não começa falando da origem de Deus, mas da origem do cosmos, da origem do mundo. Porque para o pensamento hebraico, Deus não tem origem. Ele é o criador de todas as coisas. Ele não provém de um fluido corporal. Porque se ele provém de um fluido corporal, algo existiu antes dele. Então Moisés começa Gênesis dizendo, não, nada existe antes de Deus. Ele está antes do princípio. Ele cria todas as coisas a partir do nada. Então, quando você entende a teogonia egípcia, você entende o que Moisés estava fazendo quando ele começa Gênesis daquela forma. Não era por acaso. Tinha um contexto por trás, na forma de Moisés estar comunicando tudo aquilo. Veja, para os egípcios, por exemplo, a criação, o que é para nós criação, para eles era recheada de deuses. Então, animais eram deuses. O rio era um deus. Insetos eram deuses. O sol era um deus. A lua era uma deusa. Então, o que é que Moisés faz no capítulo 1 de Gênesis? Deus criou todas essas coisas. Não são deuses. Percebam um detalhe de Moisés, da genialidade de Moisés. É claro que o Espírito Santo está regendo aquilo, mas Moisés era um gênio do ponto de vista literário e argumentativo. Veja que ele não menciona os termos sol e lua, que já existiam. Já existiam. Ele não menciona esses termos. Ele muda essa linguagem e chama de luminares. Dizendo que Deus criou os luminares, que eles não são deuses. Da mesma forma vai se dar no envio das pragas ao Egito. Cada praga do Egito era um deus para os egípcios. Então, o que é que Yahvé faz? Ele envia a praga, que para os egípcios era um deus, e ele tira a praga. Então, é como se Deus estivesse dizendo assim, ou na verdade ele estava dizendo, esses são os deuses de vocês, então eu governo eles. Eu envio, eu recolho. Eu governo tudo, eu preencho todas as coisas. E talvez esse seja o sentido de, em Gênesis 1, o nome de Deus ser posto como Elohim. Porque o nome Elohim é um nome plural. Literalmente seria deuses. Não é? Mas sabemos que Deus não é deuses. É um Deus em três pessoas, como nós entendemos a Trindade, mas é um único Deus. Mas por que Moisés usa a palavra Elohim especificamente? Com esse propósito, dizendo para os israelitas que estavam antes na cultura egípcia. Moisés estava dizendo assim, no Egito, vários deuses governavam a criação e cada um deles era responsável por uma parte da criação. O Deus que nós servimos contempla tudo isso, rege tudo isso, cria tudo isso. Ele é Elohim. Então nós não precisamos dos deuses egípcios. Nós precisamos de Elohim, o único Deus. E mais tarde ele é chamado de Yahvé, né? Mesopotâmia. A cosmogonia é similar à egípcia. Os deuses vêm à existência por meio de matrimônios e conjunções cósmicas. Por exemplo, o céu, An e a terra aqui se juntam para dar à luz a grandes deuses do panteão egípcio.
É a partir dessa união cósmica que, junto com os deuses, nasce o mundo físico. E observe que Moisés não chega nem perto disso. Ele apenas diz: Deus criou. Deus não se uniu com nada para criar. Ele simplesmente criou. Então Moisés, isso aqui é importante, viu, irmãos? Moisés vai descartando todas as ideias egípcias e mesopotâmicas a respeito da origem das coisas. Ele vai lidar com mitos, e eu vou explicar aqui o termo mito. Ele vai lidar com mitos que já existiam naquele período. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo disso. Era algo espalhado pelo mundo antigo a história de que o mundo foi tomado por água. Nós temos vários registros dos tempos antigos, do período de Moisés, e os povos acreditavam nisso, mas nunca mencionavam um Deus chamado Yahvé e nunca mencionavam um homem chamado Noé e sua família em uma arca. Mas todos esses povos desta região acreditavam que houve um tempo em que os deuses enviaram um juízo alagando todo o planeta. Então, esse era um mito comum em todos os povos daquela época. Então, qual é a fonte de Moisés para os seus registros? Primeiro, Moisés lida com fatos registrados historicamente na sua época. Segundo, Moisés tem revelação de Deus. Nós vemos isso quando Deus se mostra a ele na sarça, né? Mostra a ele como seria o templo e diz a ele: faça como se mostrou a você no monte. Então, a revelação também é um modo que leva Moisés a escrever o que ele escreve, as diretrizes vindas do Senhor. Existe uma tradição oral que vem até Moisés desde Abraão, ou melhor, desde Adão. Então, os judeus, os hebreus, sempre foram afeitos à tradição oral. Sempre. Então, quando nós observamos, por exemplo, a cultura hebraica, nós temos uma tradição oral fortíssima. Temos até o livro das tradições judaicas, né, o Talmud. Então, Jesus faz várias críticas a essa tradição, porque Jesus diz que, para eles, as tradições se tornaram superiores à Escritura. Por isso que Jesus diz: vocês erram não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês estão mais presos às tradições de vocês, que foram transmitidas oralmente, do que Deus realmente disse, o que Deus realmente falou. Então, Jesus estava levando o povo de volta para as Sagradas Escrituras. Então, Moisés é influenciado por toda uma gama de situações, de contextos, de literatura e da revelação de Deus, que garantia que esses mitos que eram espalhados pelo mundo antigo, com respeito ao dilúvio, por exemplo, a revelação de Deus garantia a Moisés que aquilo realmente tinha acontecido. E como tinha acontecido verdadeiramente. Aí Moisés registra isso, quando ele registra sobre o dilúvio, né? Quando Moisés registra a respeito do início de todas as coisas, aquilo só pode ter vindo por revelação, porque não é instrumento de pesquisa científica. Quem é que estava lá no início de todas as coisas para ver como aconteceu? Somente Deus podia dizer como foi, por meio de revelação. E Deus faz isso com Moisés, né? Em Canaã, então, não se tinha mitos cosmogônicos registrados. Entretanto, a visão do eterno retorno está registrada no chamado ciclo de Baal, registro mítico ugarítico. De acordo com esse registro, Baal criou todas as coisas, mas as forças da natureza constantemente traziam caos à ordem criada. Baal é uma figura presente no Antigo Testamento e uma espécie de deus oponente. Quando nós lemos, por exemplo, a história de Elias e os profetas de Baal, né? Algumas coisas são interessantes ali. Primeiro, que os profetas rogavam a Baal que ele respondesse consumindo o sacrifício. Mas vemos também na história de Elias um contexto interessante de que ele ora para que parasse de chover. O Deus daquela região, na cultura de Canaã, os deuses eram territoriais. Para o pensamento hebraico, Deus era Deus de toda a terra. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo que nele habita. Para os povos cananitas, os deuses eram territoriais. Então, quando Elias ora para que pare de chover e passa aquele tempo sem chover, quanto tempo, vocês lembram? 3 anos. E depois ele ora e a chuva vem,
Aquela era uma afronta de Yahvé a Baal. Porque Baal era o deus da chuva. E eles acreditavam, naquele período, que a chuva que caía por ordem de Baal era o sêmen de Baal que fertilizava a terra e dava vida aos seres humanos. E aí, quando Elias ora e não chove, Elias está dizendo àqueles povos antigos: Baal é vencido por Yahvé. Yahvé governa todas as coisas, toda a natureza, todo o universo. Isso vai sendo mostrado no Antigo Testamento, né? Deus governando as pragas, Deus abrindo o Mar Vermelho. Então, tudo isso eram afrontas da verdade de Deus, à religiosidade daquela época do mundo antigo. Então, como é que nós aplicamos isso ao nosso contexto? O nosso mundo é cheio de ídolos. E o Deus das Escrituras continua confrontando esses ídolos. E assim como Israel foi seduzido pelos ídolos daquela época, porque em algumas vezes Israel voltou a adorar Baal, foi adorar Estar, reis como Manassés foram adorar Moloque, deus do fogo, um deus babilônico, que inclusive ele oferece os seus filhos para serem queimados em dedicação a Moloque. Então, constantemente na história, o povo de Israel vai voltando à idolatria e vai cedendo àqueles deuses e vão servindo aqueles deuses. Todas essas histórias não estão ali por acaso, irmãos. Elas estão ali para nos ensinar que em todos os períodos onde o povo de Deus esteve, haverá seduções idólatras. Em todos esses períodos, parte da igreja voltará para os ídolos e abandonará Yahvé. E em todos esses períodos, Deus levantará profetas, e eles pregarão ao povo, e dirão ao povo: voltem a Yahvé, voltem para a aliança, voltem à obediência ao Senhor, sirvam ao Senhor apenas. E em todos esses períodos, Deus demonstrará com poder que Ele é Senhor sobre todo o cosmos, sobre toda a natureza, sobre todas as circunstâncias, sobre todos os cenários políticos, em todos esses períodos. Essas histórias não estão em vão no Antigo Testamento. Elas não estão ali apenas para nos mostrar que nós somos vencedores em termos humanos. Elas estão ali para nos mostrar que Yahvé é vencedor e que o seu povo deve servi-lo com fidelidade. Então, chegando ao fim aí, né? Quase no fim. Características dos deuses no Antigo Oriente Próximo. Que são muito distintas do Deus de Israel. Primeiro, eles são antropomórficos. Ou seja, eles têm formas humanas. Deus é espírito. Assim nos ensina a Sagrada Escritura, né? Quando nós temos a encarnação de Cristo, nós não temos Deus se transformando numa forma. Deus não se transforma em humano. Ali há duas naturezas. Por isso, uma questão interessante, né? Deus é imutável, esse é um atributo de Deus. Jesus é Deus. Então, quando Jesus encarna, ele muda? É uma pergunta interessante, né? Ele muda? Porque se ele é Deus e agora ele é homem, ele muda? Não, ele não muda. Porque ele não mudou a sua divindade. O que houve aí foi um acréscimo da natureza humana para que a natureza humana fosse reconciliada com Deus. Então, a partir da encarnação, não mais Jesus deixará de ter a natureza humana. Porque nessa junção das duas naturezas é que nós somos salvos, reconciliados com Deus. Mas não há mudança em Deus aqui. Deus Pai é Espírito. Espírito Santo também. Então, os deuses eram geográfica e politicamente acomodados e limitados, cosmologicamente condicionados no universo, eles tinham limitações, eles eram procriativos, assim também eram os deuses gregos, quando nós observamos na cultura grega, eles podiam errar, eles eram falíveis. Os deuses do Antigo Oriente Próximo cometiam erros. Moisés nos ensina, o Antigo Testamento nos ensina que Deus não erra. Deus não erra. Eles eram emocionais. Então, qual é o sentido de emocional aqui? Eles eram mimados. Então, você tinha que agradá-los para que eles não ficassem furiosos, para que eles não ficassem tristes, depressivos e coisas dessa natureza, né? Nós temos
emoção em Deus. A Escritura nos ensina isso. Mas Deus não é um ser vencido por emoções por causa de mimos. Deus realmente se ira se nós pecamos contra a sua santidade. O Espírito realmente se entristece se nós também militamos contra a santidade que ele nos ensina nas Escrituras. Mas o caráter de Deus é completamente distinto dos deuses daquele período. Então, aqueles deuses eram engajados em rotinas e atividades diárias, então eles comiam, eles pescavam, né? Até hoje se entende isso, né? Então vai oferecer lá um negócio para Iemanjá. Aí tem que botar comida para a bichinha, porque ela tem que comer também. Tem que botar comida para os orixás, cachaça, não sei o que lá. Né? Tem que beber, essas coisas lá, toda. Os deuses, essa cultura idólatra, né, dos deuses como seres que vivem como seres humanos, são semidivinos, né, ainda permanece no nosso tempo. E isso também se impregnou em várias culturas, como, por exemplo, a figura do faraó, um ser humano, a figura do faraó como um deus. Então, o faraó era tido como um deus encarnado. Então, o filho do faraó também, que seria herdeiro do trono. Aí, o que é que Deus faz na última praga do Egito? Mata o filho. Porque Deus estava dizendo aos egípcios e a Israel, ele não é Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. O imperador romano também era tido como um deus. A cultura romana herda essa questão dos impérios anteriores, né? Era tido como um deus. Então, o que é que Paulo diz a respeito do imperador? Ele não é o Senhor é Jesus Cristo. Ele não é o imperador é Jesus Cristo. Ele não é o rei do universo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Então, essa era uma afirmação política de Paulo contra uma postura idólatra do imperador de Roma. E aí, não dá para entender quando alguns dizem assim, política e religião não se misturam. A vida é política. A vida humana é política. Por isso que a vida humana deve ser regida pela palavra de Deus, porque a Bíblia vai nos orientar como vivermos politicamente. Viver na polis, na cidade, deve ser algo dirigido pelas virtudes que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, quando nós queremos fazer uma soma aí que não bate entre cristianismo e convicções políticas que não tem, ou são contrárias às Escrituras, essa equação não tem resolução. Porque todo o pensamento político do povo de Deus não é comprometido com ideologias, é comprometido com o que Yahvé disse, com o que Jesus disse, com o que a palavra de Deus ensina. Esse é o nosso compromisso, né? Então vamos para o templo. E aí já estamos chegando no fim. Vou dar um pulinho aqui. Mas o templo é algo interessante, irmãos, porque no templo, no mundo antigo, se tinha a ideia do encontro do divino com o humano. As religiões acreditavam nisso. E os deuses desciam ao templo para se encontrar com os homens. E essa era a cosmovisão religiosa daqueles períodos. E Deus usa isso. É interessante porque muitas vezes Deus usa essas ideias religiosas do Antigo Testamento para manifestar a sua vontade e a sua verdade. Mas o que é que ele faz? Ele não se adapta ao erro da religião. Ele reconfigura. Ele usa o contexto, usa a prática, mas diz como ela deve ser feita. Por exemplo, animais eram sacrificados a deuses estranhos no período do Antigo Testamento? Eram. Eles eram. Mas Yahvé não recebe o sacrifício de animais também? Recebe. Mas veja que agora a utilização disso é diferente. A utilização desses sacrifícios é temporária, porque eles apontam para o sacrifício eterno de Cristo. E aí, alguns críticos da fé cristã, inclusive da fé judaica, vão dizer assim, cientistas da religião principalmente, vão dizer assim, Israel copia as religiões pagãs e adapta essas religiões ao seu Deus territorial, que eles chamam de Yahvé. Não é isso que acontece. Porque essa afirmação é uma tentativa de invalidar a religião hebraica e o cristianismo. E eu vou provar que não é isso que acontece. O caso, por exemplo, dos sacrifícios. Essa não é uma criação das religiões, inserindo o sacrifício de um animal no culto.
Quem faz isso é o próprio Deus, em Gênesis 3. Quando ele mata um animal, tira a pele e veste Adão e Eva. Então essa prática vai sendo herdada a partir de Adão e Eva. Os sacrifícios começam a acontecer a partir daí, em adoração a Deus. Então, é uma instituição do próprio Deus. O que acontece? É que com o surgimento de várias religiosidades e religiões, essas práticas vão distorcendo o que Deus disse e vão sendo oferecidos sacrifícios a deuses e não ao Deus que criou Adão e que criou Eva. Então, toda prática religiosa, ela é oriunda do que o próprio Deus ensinou. O que acontece é que ela é distorcida. Então, por exemplo, temos uma religião idólatra, que adora vários deuses, inclusive o próprio catolicismo romano. Há elementos de verdade ali e legitimidade. Observe, preste atenção no que eu vou dizer. Por exemplo, a adoração. A adoração foi instituída pelo próprio Deus. Mas Deus não ordena que o homem adore seres criados. Na verdade, ele proíbe. Mas todo ser humano é um ser adorador. E o que é que a palavra nos ensina? É você reposicionar isso, redirecionar isso para a verdadeira adoração ao Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Mas o homem continua se desviando para a idolatria. Então Deus ordena, por exemplo, que a igreja cante, louve ao seu nome. Em outras religiões há louvores aos deuses. Exatamente. Então esse canto aos deuses é algo legítimo da religião, mas não deveria estar sendo cantado aos outros deuses, mas ao Deus revelado nas Escrituras. Então as religiões vão apenas desviando isso. E o templo é um encontro. Eu vou pedir para a Jéssica passar aí até uma imagem que tem de um templo, que é um zigurate. Vocês estão vendo aí? Chegou não? Aí. Isso é um zigurate. A Torre de Babel era assim. Essas rampas aí, ou escadarias, serviam para que os deuses descessem e se encontrassem com os homens. Mas quando a gente lê Torre de Babel, a gente pensa né? Mas era uma espécie de zigurate. Por isso que Deus diz, desçamos, que era exatamente da ideia dessas descidas, onde as divindades vinham encontrar-se com os seres humanos. E Deus usa o contexto, usa a construção e diz, desçamos e confundamos a linguagem. E desmanchemos essa manifestação religiosa. Então, o templo era esse ponto de encontro. E Deus institui um tabernáculo. Agora, deixa eu ir com calma aqui, conduzindo a gente para o final, para vocês entenderem bem isso, como se processa na Escritura. E aí, os críticos, né, cientistas da religião, ateus e por aí vai, afirmam o seguinte: Israel também copia a prática da utilização de um templo para adorar os deuses. Então, isso significa que Israel não era uma nação original nos termos da adoração. Então, é uma mescla de várias religiões que Israel capta, inclusive das religiões cananeias, então desenvolvem o seu culto, o seu templo, inclusive o templo de Salomão e anteriormente o tabernáculo. Essa é uma acusação também infundada e não considerando como a coisa se desenvolve nas Sagradas Escrituras. Por quê? Vou dizer. O Jardim do Éden era um templo. Quem constrói o templo é Deus. O Éden era um templo. Então, no Éden, o homem e a mulher adoravam a Deus, serviam a Deus e deveriam crescer familiarmente com filhos para adorarem a Deus naquele ambiente. A ideia de Deus não era que a criação se limitasse ao Éden. A ideia é que esse Éden iria crescer, supostamente, se Adão e Eva não caíssem. Então, o jardim estava plantado numa região desértica chamada Éden. O jardim do Éden. Éden era uma região desértica e o jardim estava ali. A ideia é que se eles crescessem e se multiplicassem sem pecar, isso ia crescer até se espalhar por toda a terra. Mas o Éden era um templo. Eles pecam contra o seu Deus. Então eles são expulsos do templo. Uma disciplina de Deus. Né? O próprio Deus exercendo disciplina. Eles são expulsos. E um querubim é posto para proteger a entrada do Éden. Então eles não mais poderiam voltar para o templo. Eles morreram espiritualmente.
E quando morre espiritualmente, vai morrendo fisicamente também. Acontece toda a narrativa das Escrituras do julgamento de Deus contra o pecado depois da queda de Adão e Eva, Deus condenando mais uma vez a humanidade no dilúvio, até que chegamos mais à frente em Êxodo, a construção do tabernáculo, quando Deus ordena que o tabernáculo seja produzido por Moisés. Deus dá a visão a Moisés e diz: eu quero que seja assim, dessa forma. Veja só, eu planejo esse ano ainda nós começarmos um estudo de Êxodo, mas é interessante que eu diga isso aqui. Em Êxodo, observe que Deus diz exatamente tudo como ele queria no tabernáculo. As cores, as medidas, o tipo de madeira, todos os utensílios, tudo como ele queria. E ele diz a Moisés: faça exatamente como foi mostrado a você. Então ali aprendemos que quem diz como é o culto é Deus. Que a igreja não inventa nada. A igreja só obedece. A segunda parte do Êxodo, do capítulo 21 até o final, só é Deus falando sobre culto. Então veja se ele dá importância a isso. Levítico, que é o livro mais importante dos 5, e um dia eu vou mostrar por quê. Mas Levítico é o mais importante dos 5, trabalha do início ao fim sobre o culto, a santidade do sacerdote, a santidade do povo de Deus e as liturgias. Então, quando Deus manda produzir o tabernáculo, nós devemos observar algumas coisas. O tabernáculo e o templo. Os irmãos vão se lembrar, por exemplo, no templo de Salomão, que Deus manda entalhar folhas e tem um candelabro que é um símbolo da árvore da vida. O candelabro é um símbolo da árvore da vida. E tem a mesa dos pães da proposição, que é um símbolo do alimento que Deus dava a Adão e Eva no jardim. Eles podiam comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tudo que está no tabernáculo remete ao que estava no jardim, ou reflete o que estava no jardim. Então, Deus diz que vem e que vai se fazer presente naqueles sacrifícios, e vai consumir os sacrifícios. No tabernáculo, nós temos aquela divisão básica do arraial exterior, nós temos o santo lugar e o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança. Mas antes mesmo disso, entre o Éden e o tabernáculo, nós temos o monte, que era a figura de um templo. Vocês se lembram que o povo pediu que Moisés fosse só? Vai só, porque da última vez um negócio foi pegado para a gente aqui e a gente ficou com medo. Então, o que é que vai acontecer na história de Moisés, né? Primeiro, que os irmãos vão se lembrar de um detalhe que aparece, que ele, antes do monte, daquele contato todo e permanente no monte, ele tinha uma ida frequente à tenda do encontro. E essa tenda do encontro vai se transformar no tabernáculo, no Santo dos Santos. E só o sumo sacerdote entrava. Mas no templo, Moisés apenas subia ao topo, sozinho. Não era assim? Os anciãos ficavam mais abaixo. Lá no tabernáculo, os sacerdotes tinham acesso ao santo lugar e não ao Santo dos Santos. Então, o Santo dos Santos remete ao topo. O santo lugar remete aonde ficavam os anciãos. E o pé do monte onde ficava o povo simboliza o arraial exterior. Então é como se Deus tivesse pegado o monte e deitado ele, virado um tabernáculo. E Deus se fazia presente no monte, através da sua revelação a Moisés, um monte tremendo, fumaça, fogo, escuridão. Deus se fazia presente no tabernáculo, a fumaça de nuvem e de fogo em cima do tabernáculo. Deus se fez presente no templo de Salomão, quando a fumaça da glória de Deus entra e os sacerdotes não podem ficar de pé, e a arca da aliança também era símbolo da presença de Deus. Ok? Quando nós chegamos no Novo Testamento, em 1 Coríntios 3, nós não vemos mais nem jardim, nem monte, nem tabernáculo, nem templo. Mas Paulo chama a igreja de santuário de Deus. Então, o Deus que habitou no jardim, que se manifestou no monte, que se manifestou no tabernáculo e no templo de Salomão, agora se manifesta dentro do povo. O povo é o tabernáculo.
E isso vai progredindo na história bíblica. Por isso que aí Paulo vai dizer, aquele que destrói o templo de Deus, Deus destruirá. A ideia ali não é o templo de Deus, eu, particular, eu, indivíduo. É o templo de Deus, igreja. Aquele que destrói a igreja de Deus, Deus destruirá. Mas quando nós chegamos no Apocalipse, temos a árvore da vida, né? A árvore da vida aparece lá. Temos o Cristo, não mais temos o candelabro, porque o texto diz que lá não haverá escuridão. Porque Jesus, que é a luz, iluminará toda a eternidade a vida da igreja. Não haverá mais pães da proposição, porque o pão da vida estará lá com o povo eternamente para sempre. E não haverá mais templo. Vocês já perceberam isso? Por quê? João responde lá, descrevendo o Apocalipse. Deus será o templo do povo. Não mais Deus habitará nos templos, mas o povo habitará em Deus para sempre. Então, esta visão bíblica desenhada de Gênesis até Apocalipse é completamente diferente de tudo o que as religiões pensaram e projetaram no decorrer da história do Antigo Testamento. Amém, meus irmãos? Esse é um estudo breve do Antigo Testamento, mas espero que tenha sido edificante e bom para vocês. Acredito que a leitura do Antigo Testamento para vocês vai mudar radicalmente a partir de hoje. Então, quando você olha para o tabernáculo hoje, você percebe que o tabernáculo, por exemplo, aponta para Jesus. O candelabro aponta para Jesus, os pães apontam para Jesus, o cordeiro que era morto no altar do sacrifício aponta para Jesus, o altar do incenso aponta para Jesus, o Santo dos Santos aponta para o trono da graça, porque quando Jesus é morto, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Então, agora a igreja tem acesso direto ao trono, sem as cerimônias dos sacerdotes. Mas é interessante que a alma evangélica ainda é meio católica. Não é? Pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque a sua oração Deus escuta. Mas a sua também. Não é a minha oração, não tem poder nenhum, não. Quem tem poder é Jesus, viu? Claro que a gente pode pedir oração, né? Mas negócio de oração mais poderosa, não tem não, irmãos. Esse negócio não de oração mais poderosa. Se depender da minha oração para Deus te abençoar, tá perdido para tu. Depende de Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o mediador. Então, todo o Antigo Testamento, toda a logística do tabernáculo aponta para Jesus exclusivamente. O sangue derramado do Cordeiro, não é? Lá no Antigo Testamento, por exemplo, eu vou pregar sobre isso no nosso culto da ressurreição. Mas lá no Antigo Testamento, por exemplo, nós observamos que quando o povo vai sair do Egito, Deus manda que o cordeiro seja morto, o povo coma todas as partes do cordeiro e o sangue seja posto na verga da porta. Então, ao passar o anjo que julgará aqueles que não tiverem o sangue lá, matará aqueles que não estiverem protegidos pelo sangue. Isso aponta para o sangue de Cristo. Todo aquele que estiver coberto e protegido pelo sangue de Cristo está salvo da condenação eterna. Toda a Bíblia fala de Jesus. Por isso nós temos que aprender a ler melhor as Escrituras, porque em todas as Escrituras vamos ver a Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo, os meus irmãos, que tenha sido para eles um tempo precioso de instrução, de edificação, de conhecimento bíblico. Que o Senhor nos ajude a crescermos. Obrigado pela tua verdade, tua palavra, tua sabedoria. É assim que nós oramos. Amém.